Jesus te libertou na cruz, mas tem gente querendo te manter lá. Tem muitas pessoas dentro da igreja morrendo devagar, acreditando que é por amor a Deus. Quantas pessoas estão ajoelhadas no altar e aprisionadas dentro do lar e crendo que esse sofrimento é em nome da fé. O cativeiro mais perigoso não é o que vem do corpo, é o que aprisiona a alma, a mente e o nosso espírito. O preço já foi pago na cruz, mas tem muitas pessoas se mantendo, se crucificando de novo, achando que é em nome da fé. O tema de hoje ele é polêmico, mas é necessário, porque muitos estão morrendo dentro das igrejas pelo falso amor ao Evangelho, por crenças limitantes, por aquilo que um dia aprendeu e tem aquilo como verdade. Falsas mensagens de renovação são pregadas dentro das igrejas. É um tema forte, mas infelizmente é preciso falar aquilo que é óbvio, para que muitos possam se libertar de um cativeiro emocional e espiritual. O tema de hoje é cativeiro emocional e espiritual. Quando o sofrimento é confundido com o evangelho. E eu quero trazer aqui hoje alguns tópicos para abordar sobre esse assunto tão polêmico e tão necessário. E é claro, com todo o embasamento bíblico para provar aquilo que eu vou falar para você hoje. Talvez você já vai querer sair desse vídeo agora mesmo, mas eu te convido a permanecer até o final, porque essas palavras, essa mensagem, provavelmente é aquela que vai te libertar de algum cativeiro na sua vida. Quantas pessoas estão sofrendo, morrendo dentro das igrejas e achando que são livres emocionalmente, que tem que sofrer por amor a Deus. Sabe, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós temos que carregar os nossos fardos, nós temos que abrir mão do nosso eu, mas não diz que nós temos que ser violentadas todos os dias, que tem que ser abusada sexualmente, que tem que sofrer violência doméstica por amor a Deus. Essa mensagem de hoje vai abrir os olhos de muitas pessoas e também vai causar revolta em algumas, mas eu não estou me importando com isso, porque a mensagem é para aqueles que precisam de liberdade emocional, mas é liberdade de verdade, não uma falsa ilusão da liberdade. E eu quero começar com um versículo, eu quero que você anote, te convido a anotar, e é claro, se você não segue, já comece a seguir aí no canal e compartilha esse vídeo, se você achar que precisa compartilhar, mas se eu fosse você, já até compartilhava. O primeiro versículo que eu quero trazer aqui para nós hoje está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se nós somos libertos por Cristo e em Cristo, por que nós temos que viver um cativeiro eterno dentro da nossa casa? Um cativeiro eterno dentro da nossa alma, se Cristo já nos libertou. Em João, no capítulo 8, no versículo 22, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, quais são as verdades que têm libertado a sua vida? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus constantemente, porque ela se renova todos os dias. Agora, não adianta você conhecer a palavra de ponta a ponta e não saber nem quem é você. Se eu perguntar para você, eu faço essa pergunta sempre: quem é você? Você sabe me dizer quem é você? Se você não sabe me dizer, eu preciso te perguntar: será que a verdade tem libertado a sua alma? Será que a liberdade tem transformado a sua vida? Ou você é mais uma prisioneira da ilusão, da falsa liberdade emocional, da falsa liberdade? Ora, a palavra de Deus já disse que Cristo nos libertou, tem que haver transformação. A fé que aprisiona não é uma fé que salva. Se a fé que você tem está te aprisionando a um relacionamento abusivo, a uma violência doméstica, a viver em ambientes conflituosos, em ambientes que te matam todos os dias, então isso não é uma fé que liberta. Ah, Daiane, mas nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Mas perdoar os nossos inimigos não é conviver com os nossos inimigos. É se libertar desses inimigos. Perdoa,
Ora por ele, porque o perdão é vantagem para a sua alma, não é vantagem para quem você está perdoando, é vantagem para você, porque quem precisa de cura é você. Então, quando você perdoa, você libera a cura dentro de você, não é a cura na vida da outra pessoa. Primeiro em você. Pode sim libertar uma outra pessoa, mas primeiro é você. Cristo, ele não nos chamou para você viver aprisionado emocionalmente. O que é um cativeiro? Sabe? Aquela dor que você sustenta tantos anos na sua vida, que você carrega tanto tempo na sua vida. Talvez a dor de um abuso sexual, talvez a dor da perda de alguém, talvez a dor de um luto, talvez a dor de um desespero que você tem carregado ao longo da vida, talvez a dor de um abandono, de uma rejeição na sua infância, e você tem carregado essa dor constantemente com você. Talvez você até não se lembre mais dessa dor. Talvez você não fique pensando, me abandonou, faleceu, eu apanhei. Talvez você não fique lembrando disso. Mas você tem atitudes que foram alteradas mediante o acontecimento na sua vida. Ou seja, se você tem atitudes que foram alteradas e isso está moldando a sua vida, você está vivendo em um cativeiro. Você está vivendo preso a algo que te aconteceu, por mais que você não fique se lembrando do acontecimento. Talvez você lembrar daquele abuso já não dói mais. Talvez você lembrar daquela perda já não dói mais. Mas as suas atitudes foram alteradas mediante isso. E se foi alterado, e se você vive em prol disso, se você vive dessa forma por conta de algo que aconteceu, então isso se chama um cativeiro. Então você não está livre emocionalmente. E se Jesus já deu a vida por amor a você, por amor à sua libertação, você precisa ter atitudes de uma pessoa liberta e não de uma pessoa que está retornando ao cativeiro constantemente. E eu já quero aqui dizer que a cruz não é um abuso. A cruz que você tem que carregar é o processo de negação do seu próprio ego. Porque tem pessoas que estão, estou dando apenas exemplos, pessoas que estão dentro de casa apanhando todos os dias do marido. Homens também, apanhando todos os dias das mulheres. Você acha que é só mulher que sofre violência doméstica? Não é não, tem muito homem sofrendo calado. Por mulheres violentas dentro de casa, sem sabedoria nenhuma, pessoas que foram crucificadas no passado e que crucificam pessoas no presente. Então não é só mulher que sofre violência doméstica. Fecha parênteses. Tem pessoas que acham que viver debaixo dessa violência é carregar a cruz de Cristo. É carregar o amor ao Evangelho. Como que isso é carregar amor ao Evangelho se Cristo já deu a vida dele em prol da sua liberdade? Em prol da sua libertação? Você acha que realmente apanhar todos os dias, ser violentada todos os dias, é carregar o Evangelho? É algo em prol do Evangelho? Então eu quero que você pense hoje, isso não é carregar a sua cruz. Carregar a sua cruz é um processo de negação do seu ego. O que é um processo de negação do seu ego? A partir do momento que você aceitou a Cristo, a sua vida precisa ser transformada. Algo diferente precisa acontecer na sua vida. O que precisa acontecer? Olha para o fruto do Espírito. Bondade, paciência, fé. Vai olhando pelos frutos do Espírito. O que é que você tem na sua vida? O que você precisa adquirir na sua vida? Qual é a sua parte que você tem que fazer para que Cristo faça a parte dele na sua vida? Porque as pessoas, quando aceitam Jesus, acham que tem que permanecer do jeito que está, que Deus já mudou tudo o que precisava mudar e amém. Né? É assim, nasci assim, você é assim, vou morrer assim e ponto final. Mas não, quando você aceita Jesus, nova criatura você tem que ser. E você precisa fazer a sua parte, então você precisa negar o seu eu todos os dias. E eu já quero deixar um versículo aqui para você que se encontra em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: se alguém que vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que diz aqui? Nega-se a si mesmo. Aquele eu, aquela Daiane do passado, tem que ficar para trás. Aquela Daiane que fumava, que bebia, que ia para a discoteca, nem discoteca usa mais, né? Que ia para as boates, que ia, né, para a vida, para os jogos. Essa pessoa tem que ficar para trás. Tá, abandonei isso. Ok, a fofoqueira tem que ficar para trás, a mulher brava tem que ficar para trás, aquela sem paciência tem que ficar para trás, aquela que não olha, que não tem amor pelo próximo tem que ficar para trás. Acha que é só parar, porque às vezes a pessoa tem assim, você tá Jesus, então tem que parar de beber, fumar, se prostituir, parar de ter relações sexuais e pronto, já estou apta para ser uma cristã boa, né? Seguir fielmente. Não, é negar o seu ego, nega-se a si mesmo. E é fácil? Não,
Todos os dias negar a si mesmo não é uma tarefa fácil. Quando você é confrontado, você tem que pensar, Jesus da glória, chega aqui. Que vontade de esfolar alguém que eu estou agora, mas eu não posso. Então você tem que negar aquela sensação de raiva, aquilo que você está sentindo, entregar para Deus, processar seus sentimentos, se curar e seguir em frente. Sair do ambiente que está te matando, porque Cristo já deu a vida pela sua liberdade. Então a sua cruz que você tem que carregar é deixar tudo aquilo que não é benéfico para a sua vida para trás. Não é simplesmente você carregar a dor do abuso, a dor da perda, a dor da violência, a dor do abandono. Não é isso. Isso eu estou dando alguns exemplos. Qualquer dor que você fica carregando ao longo da sua vida, você precisa abandonar esse peso para trás. E 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz assim: e assim, se alguém que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então você precisa deixar as coisas antigas para trás. E não é só beber, fumar, né, ir para balada, curtir a vida. Não, é deixar o velho eu para trás. Se você tem alguém que está te prejudicando, você precisa sair da roda dos escarnecedores, você precisa sair da sua parentela se for preciso. Não é permanecer no ambiente que te promove um cativeiro na sua vida. Muitos confundem longanimidade com autoanulação. Com vida longa, com se anular constantemente. Se anular, se maltratando. Deixando que as coisas ruins aconteçam com você por amor a Deus. Que amor é esse? A palavra de Deus diz assim, se um pai é capaz de dar bons presentes ao filho, quanto mais Deus. Então você acha que Deus realmente quer que você vive em um ambiente tóxico constantemente? Pessoas podem ser livres, todo mundo pode mudar, com toda certeza. Agora, se você aceita desrespeito na sua vida, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, vai esperar chegar o dia da sua morte para tomar alguma atitude na sua vida? Ou vai esperar o cativeiro chegar na cova? Então essa palavra é para alguém que quer se libertar hoje. Será que você está vivendo o cativeiro falando que é de Deus para a sua vida? Tem pessoas que entram em relacionamentos abusivos sabendo que o relacionamento é abusivo. Porque toda pessoa abusiva ela dá sinais antes do casamento. E muitas das vezes esses sinais eles são completamente ignorados por falsa ideia. Jesus vai mudar essa pessoa. Eu vou orar e Deus vai mudar essa pessoa. Essa pessoa vai mudar. Quando casar, essa pessoa vai mudar. Leva tapa na cara. Leva porrada na cara. Eu preciso ser dura com você hoje. Os sinais já estão lá atrás. E são ignorados. E quando está dentro do casamento, Jesus socorre aqui. Talvez Deus está olhando para você e falando, minha filha, eu te mostrei lá atrás. E você não está vendo, e agora? Vai permanecer? E aí, não, eu vou ficar, porque ele vai mudar, ele vai mudar. Sinto te dizer, 1 a cada 1 milhão muda. 1 a cada 1 milhão muda. E você vai ficar quantos anos dentro desse relacionamento? Quantos anos você vai se manter no cativeiro? Porque assim como eu li lá atrás, em Gálatas 5, que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quantos anos mais você vai permanecer em um cativeiro na sua vida? E eu quero trazer aqui que, em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, 22, diz assim, apartai-vos de toda a aparência do mal. Aonde está a aparência do mal? Será que essa aparência do mal está só fora da sua casa? Está só no abusador que um dia te abusou? Ou está em quem está do seu lado, chamando de amigo o resto da vida por anos? Aí é minha amiga de infância, mas toda vez que você conversa com essa pessoa, você sai deprimida. Sai pior do que quando chegou. Essa pessoa entra na sua casa, toma café na sua mesa e quando ela sai, há uma guerra dentro da sua casa e você não entende por quê. Acontecem lutas dentro da sua casa e você está pensando, gente, por que isso está acontecendo? Do nada. Às vezes uma briga surge do nada, mas quem é a pessoa que você está colocando para sentar na sua mesa? Apartai-vos da aparência do mal. Não importa quem é essa pessoa. Se essa pessoa é destruição para a sua vida, saia desse cativeiro. O Evangelho, ele nos ensina a perdoar, mas não a permanecer aonde a alma está sendo ferida. O Evangelho nos ensina a perdoar,
mas não a permanecer aonde a alma está sendo ferida. Em Provérbios, no seu capítulo 22, no versículo 3, diz assim: o prudente vê o perigo e se esconde. Se você está vendo uma pessoa que está te destruindo, você vai abraçar, acolher e dar beijinho no rosto? Ou você vai ser prudente e se esconder dessa pessoa? Ai, mas é minha mãe. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Apartai-vos? Honra não significa que você tem que estar com essa pessoa 24 horas. Isso não é honra. Isso é saber, eu reconheço que você foi um instrumento de Deus para a minha vida, para a minha chegada aqui na Terra. Você foi um instrumento. Honro a sua chegada, mas eu não preciso permanecer em um ambiente onde eu estou sendo destruída. Apartai-vos da aparência do mal. Respeite, mantenha boa convivência se for necessário, mas não coloque para se assentar na sua mesa todos os dias, porque é manter um cativeiro dentro da sua casa. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Deus quer a misericórdia, que você perdoe, que você se livre dessa dor que você está sentindo e saia do ambiente que está te mantendo no cativeiro, que está te matando todos os dias. Deus não quer que você fique em um ambiente tóxico. Ah, tá, Daiane, mas e o amor ao evangelho? Se você está em um campo missionário, sabe que pode perder a sua vida por amor a pregar o evangelho para pessoas, ok. Você está indo conscientemente por amor ao evangelho para pregar a mensagem de Deus, para que almas aceitem a Jesus, se convertam e sejam salvas. Isso é amor ao evangelho, é dar a vida pelo evangelho. Agora, ser espancada todos os dias dentro de casa não é amor ao evangelho. Pelo contrário, é a destruição de uma geração após você. Se você tem filhos, os seus filhos provavelmente vão sofrer as mesmas consequências que você teve. Eles vão ter consequências emocionais durante a vida inteira deles se eles não se curarem. Então, será que realmente é por amor ao evangelho você permanecer dentro de um lar abusivo? Isso é um exemplo. Eu quero que você pense, raciocine comigo. Jesus veio para a liberdade. Liberdade não é libertinagem, não é fazer o que você quer. Dali, eu quero ir para, não vou falar um nome, deixa eu pensar um nome melhor. Eu não quero ir para, sei lá, para uma boate, para curtir a vida, para ir para a prostituição. Não é libertinagem. É liberdade, são coisas diferentes. Eu posso tudo, mas eu escolho aquilo que eu vou fazer. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, liberdade não é libertinagem. Ponto. O perdão, ele liberta o coração da mágoa, mas não exige convivência. Muitos confundem amor cristão com ausência de limites, com ausência de dizer não, não quero, não posso, não vou, não estou afim. Cristão não tem que fazer tudo que o outro fala só porque é cristão. Não é ausência de limites. Jesus, por muitas vezes, colocou limite nas pessoas. Lá no primeiro milagre, vamos lá para o primeiro milagre? Na transformação da água para o vinho, quando a mãe dele disse, meu filho, falando as palavras mais atuais, meu filho, vem cá, chega aqui, vamos ali fazer um milagre? Assim, que tenho eu contigo, mulher? Foi a resposta de Cristo para a mãe dele. Ele fez um milagre? Fez um milagre, mas primeiro ele falou assim, olha, que tenho eu contigo? Se fosse eu que falasse isso com a minha mãe, o que tem eu contigo? Eu tinha levado na bordoada, gente. Eu tinha levado na bordoada. Acho que eu só não quis bater nele porque era Jesus, né? Mas isso não significa que não tenha magoado. Mas ele, o que tenho eu contigo? Para muitos, Jesus disse, o que queres que eu te faça? Vá logo, a tua fé te salvou. Hoje eu vou jantar na sua casa. Então ele sabia com quem ele estava falando, como que ele iria falar, aonde ele poderia se aproximar. Isso tudo mostra o quê? Limites. Se nós temos que seguir o exemplo de Cristo, até nisso nós temos que ser fiéis. Olha só, Mateus, capítulo 19, no versículo 8 diz assim, Moisés, quem já conhece esse versículo já sabe do que eu vou falar. Não vou aqui me aprofundar no tema divórcio, mas será um tema para um próximo vídeo. Mas eu quero deixar esse versículo para a sua meditação.
Mateus, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu... Moisés, por causa da dureza do coração do homem, permitiu o divórcio. Mas, no princípio, não foi assim. Aqui, naquela época, Moisés ele concedeu o divórcio porque os sacerdotes violentavam as suas esposas. Havia violência doméstica, haviam traições, não havia respeito com as suas esposas. Então não foi porque Deus queria o divórcio. Deus não quer o divórcio para a vida de ninguém, gente. Deus não quer. Mas, por conta da dureza do coração do ser humano, por conta da falta de sabedoria, por conta da falta de respeito, foi permitido o divórcio. Não vou entrar aqui, mas eu quero que você vá depois ao texto e se aprofunde em apenas um, porque tem pessoas que pegam um versículo da Bíblia, rege aquilo para a vida inteira. A Bíblia tem centenas de versículos, então você precisa ter vários parâmetros, várias bases para você analisar e ponderar aquilo. Né? Você retira, pega aquilo que lhe convém e retira aquilo que não te convém para a sua vida. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Agora, em nome da fé, muitas pessoas suportam a violência, ao abuso sexual, ao abuso emocional, ao abuso espiritual dentro de ambientes religiosos. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 1. Jeremias, capítulo 23, no seu versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as suas ovelhas do meu pasto. Assim diz o Senhor. Infelizmente, existem muitos líderes religiosos. Eu não posso generalizar, porque eu conheço líderes fantásticos. Líderes que têm muita sabedoria, amor ao evangelho e amor às almas. Mas, infelizmente, existem muitos líderes que estão mantendo as suas ovelhas dentro de cativeiros. Que a pessoa chega até ele, pastor, estou vivendo isso e aquilo, está assim, assado. E talvez, muitos, né? Talvez não, muitos orientam, permaneça, carregue a sua cruz e siga. Talvez você está assistindo e se identificando. Quantos fazem isso? Inúmeros, eu conheço inúmeros. Muitos fazem isso. Dizem que a pessoa precisa permanecer por amor ao Evangelho. Será que era amor ao Evangelho? Eu preciso dizer que existem líderes religiosos narcisistas. Mas você está generalizando que toda pessoa que orienta a ficar é um narcisista? Não, às vezes é falta de sabedoria. Não existe um ser humano provido de todo o conhecimento bíblico na face dessa terra. Senão não existiria tantos teólogos com teorias, com ideias diferentes uma das outras. Então, nenhum ser humano é provido de toda a ciência, de todo o conhecimento bíblico na face da terra. Nenhum ser humano é. Então, existem os líderes narcisistas que vão fazer você sofrer mesmo, para estar sempre pedindo ajuda, e é isso que ele quer que você faça. E existem líderes que não têm sabedoria, que não têm o conhecimento necessário, porque foi ensinado de tal maneira e segue aquele padrão a vida inteira. Então eu te convido a analisar o ambiente em que você está e se é pregado o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele é liberdade, ele é libertação. A verdade, ela precisa libertar. E se não liberta, tem alguma coisa errada. Agora, para que você possa chegar em um ambiente e analisar se esse ambiente é para que você permaneça, você precisa ter um parâmetro. E esse parâmetro é a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. É conhecer com profundidade alguns textos bíblicos que são aplicáveis para a sua vida. Porque tem coisas que talvez você vai ler e não vai aplicar para a sua vida. Mas a Bíblia, ela é um manual completo. Aqui você vai ter instrução para todas as áreas da sua vida. E se a instrução que está ali não compete com a instrução que está na Bíblia, já é um erro. Já é um erro. Então você vai permanecer onde não está de acordo. Por isso que a palavra de Deus diz que você precisa examinar as Escrituras para que a sua vida não vá mal. Você precisa examinar as Escrituras. Agora, se você é aquela pessoa que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca, que só vai ter algum conhecimento bíblico quando botar os pés na igreja, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, então eu sinto te dizer, você vai ser facilmente influenciado pelos falsos profetas, pelas pessoas que espalham o mal, pelas pessoas que têm falta de conhecimento. Você vai ser facilmente
influenciado por essas pessoas. E a culpa não vai ser só dessas pessoas, a culpa também vai ser sua por não conhecer a palavra de Deus. Simples assim. A culpa não é só do pastor, só do líder, só de quem você está seguindo, a culpa também é sua por falta de conhecimento. E ponto. E eu quero trazer aqui um versículo que diz assim, eu quero deixar registrado aqui, porque talvez, isso não está escrito. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, que eu acabei de falar aqui, examinai tudo, retém aquilo que é bom. E aquilo que não for bom, descarte. Então, como que você vai ter liberdade de discernir isso é de Deus para a minha vida, isso não é de Deus para a minha vida, esse pastor está falando heresia, esse pastor está correto, se você não examina a palavra de Deus? Nem toda voz que fala em nome de Deus vem de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que haverão pessoas que curam, que profetizam, que falam línguas, mas quando chegar no céu, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, vidas serão curadas, vão falar que é Jesus, que é Deus, mas não é. Nem tudo que falam, nem todos que falam que é de Deus. Mateus, no seu capítulo 7, no versículo 16, diz assim, pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos daquela pessoa? A casa daquela pessoa está em ordem? Não existe casa perfeita, casamento perfeito, família perfeita. Isso aí só no céu. Só no céu. Não existe tudo perfeito, gente. Se não o dia que for perfeito, a sua vida estiver perfeita, já foi para a glória. Foi para a glória. Então não tem. Mas como que é os frutos? Tem frutos. Um bom cristão, ele tem que gerar frutos. Então você precisa examinar as escrituras, olhar se a pessoa está tendo frutos, para você saber aonde você vai ficar, o que você deve fazer, o que você vai acolher para si e o que você vai descartar. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu estou te falando. Existem cativeiros que nós entramos por conta própria. Existem lugares tóxicos, existe morte em vida, que nós mesmos nos matamos. A palavra de Deus vai dizer que a palavra ela tem poder de dar a vida e também de tirar a vida. E isso não está falando de uma morte carnal, mas sim de uma morte emocional, de uma morte espiritual. Tem cativeiros que é você que está entrando por conta própria, por falta de conhecimento, por falta de buscar ajuda, por falta de leitura, por falta de ouvir alguma coisa que presta na sua vida. Talvez passou 1 hora, 2 horas olhando no celular, videozinho de besteira, mas não olha aquilo que é necessário para a sua vida. Não olha aquilo que vai acrescentar algo na sua vida. Então, aonde você está entrando? Será que você é livre emocionalmente? Será que você tem liberdade emocional? Hoje, eu louvo a Deus por uma geração de coaches. Mas é coach. De coaches, de terapeutas, de psicanalistas, assim como eu, de psicólogos, de psiquiatras, de profissional da moda, em geral, da área emocional cristão que tem se levantado. Eu louvo a Deus por essa geração de pessoas que estão rompendo barreiras, quebrando crenças e mitos religiosos para libertar pessoas que eram para estar libertas dentro da igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque tem pessoas que estão ajoelhando no altar e se matando dentro de casa. Então eu louvo a Deus, porque tem coach, porque tem psicanalista, porque tem terapeuta. Eu louvo a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, nem tudo é o pastor que vai resolver. Nem tudo é o padre, é o líder religioso. Nem tudo é ele que vai resolver. Tem coisas que serão resolvidas dentro de um consultório. Tem casos que você quer que o pastor resolva, que é um caso psiquiátrico, que é um caso de uma terapia. Gente, quando eu disse lá no início, que a nossa cruz é negar o nosso ego, a terapia é só isso. Aprender a negar as coisas ruins, abandonar as coisas para trás e olhar para frente, se curar, se libertar, deixar o peso para trás e seguir em frente. Isso que é a terapia. Porque muitas das vezes você vai precisar de ajuda e tá tudo bem você precisar de ajuda. Tá tudo bem. Agora, as pessoas estão achando que o líder religioso é um multiuso, né? O cara tem que arrumar emprego para o cidadão, o cara tem que ajeitar a casa para o cidadão, arrumar uma cesta básica para o cidadão, o cara tem que curar emocionalmente o cidadão e também trabalhar o espiritual. Pastor é quase Deus na terra, né? Quase Deus na terra, tem que fazer tudo para o cidadão. E a vida não é bem assim. Você precisa fazer a sua parte. Esperar e confiar em Deus não significa que você não vai fazer alguma coisa. Não significa que você não vai fazer a sua parte. É um mito. Eu vou esperar. Não vai acontecer.
Porque o instrumento que Deus vai usar é você em você mesmo. É você na sua vida, é você na sua casa, é você no seu trabalho, é você na sua escola, é você na rua. Você é o instrumento que Deus quer usar. Então, se você não se colocar na posição, se você não fizer nada, Deus não vai fazer as coisas por você, porque ele precisa que você tenha atitude, ele precisa que você pense, o que eu posso fazer? Poxa, aceitei Jesus, tenho que negar meu ego todos os dias, o que eu posso fazer agora para mudar isso? Vou fazer uma terapia? Vou ler um livro de autoconhecimento? Vou ver como pegar aquele livro assim, abandone-se a si mesmo e adquira um novo eu? Ou vai falar assim, como ganhar 100 mil reais em uma semana? As pessoas estão buscando cura em lugares errados. Prosperidade é bom, mas isso não traz liberdade emocional, traz liberdade financeira. Você precisa de liberdade emocional para ter liberdade financeira. Quantas pessoas ganham muito dinheiro e perdem pouco tempo? Por que será? Porque não são livres emocionalmente nem para gerenciar os bens que ela adquiriu na vida. Então você precisa ter liberdade emocional para sair de um cativeiro. Eu quero deixar aqui que ser livre em Cristo, eu vou repetir, ser livre em Cristo é viver com consciência, fé e equilíbrio, e não viver com culpa e medo. Viver com Cristo é viver com fé, consciência e equilíbrio, e não viver com culpa e medo, porque ele joga fora todo medo. Então, se você quer viver com Cristo, você precisa negar o seu ego todos os dias. E essa vai ser a cruz que você vai carregar até o dia da sua morte, porque aquele que guerrear até o último dia herdará a coroa da vida. Eu quero finalizar esse vídeo perguntando para você. Eu teria muito mais coisas para falar, mas aí vai ser um vídeo de 2 horas. Não dá. Mas eu quero fazer uma pergunta para finalizar. Qual é o cativeiro que você está vivendo hoje na sua vida? Será que você não está em um cativeiro e está fechando os olhos para esse cativeiro, achando que é de Deus na sua vida, que você precisa permanecer nesse cativeiro? Te convido a pensar hoje. Tem pessoas que estão em depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, que são bipolares ao extremo, que estão se mutilando, que têm desejos suicidas, e não procura ajuda profissional porque ela precisa suportar por amor ao Evangelho. Porque se Deus deu, você vai ter que suportar. E ainda tem alguns que têm a audácia de dizer que depressão, ansiedade é frescura. Que depressão, ansiedade é coisa do demônio. Te convido, cristão, se você é cristão que pensa que doenças emocionais são demônios, eu te convido a estender a sua mão para essa pessoa e fazer aquilo que Cristo te ordenou, que é orar e expulsar os demônios. Porque se você vê uma pessoa com depressão, sabe que é demônio, tem a convicção, a certeza que é demônio e não está orando pela cura dessa pessoa, pela libertação dessa pessoa, o problema está em você, não está em Deus. Agora, se você orar, estender a sua mão, repreendendo a depressão, e essa pessoa não for curada de imediato, o problema eu tenho certeza que não está em Deus. Ou o problema está em você, ou o problema não é demônio. Então eu quero que você reflita sobre isso hoje. Liberdade emocional é viver sim com Cristo. É negar o seu ego todos os dias, negar o seu eu todos os dias. É se curar todos os dias, porque todos nós temos alguma coisa para nos curar. Não existe alguém que não tem nada para curar. Isso é mentira. Mentira do diabo para a sua vida. Todos nós temos que negar a nós mesmos, todos os dias, todo dia eu tenho que negar a mim. Todo dia falei para Daiane, respira, Daiane, pensa, Daiane, calma, Daiane, levanta, vamos fazer alguma coisa. Todo dia eu tenho que falar isso para mim mesmo. Todo dia eu tenho que falar para aquela pessoa que quer ficar na cama, que não quer levantar, que quer ficar de preguiça, para minha filha, a vida não vai vir com você deitada. Bora pra vida, bora agitar. Quando aquele pensamento negativo vier, não vou conseguir, eu não sou capaz. Eu falei, bora, tu é capaz sim. Pode largar esse sentimento de incapacidade, de inferioridade para trás, que sou de Deus para sua vida, e vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. Todo dia eu tenho que negar a mim mesmo. Tem dia que eu sinto vontade de bater em alguém, tem dia que alguém me faz raiva e fala, que vontade. Aí eu falo, não posso, Jesus, chega aqui, não posso fazer isso. Aí eu faço aquela cara de paisagem, nego aquela vontade horrenda de bater na pessoa.
Guardo para mim, para o Senhor. Aí eu vou para minha casa, processo meu sentimento. Eu tenho que aplicar terapia em mim, né? Processo meu sentimento, o Senhor está aqui, ó. E ainda tem alguns que falam assim, Senhor, pega ele. A oração do inferno. Pega ele. Mata ele, Jesus. Bate nele, Jesus. Oração do inferno. Oração do inferno. Liberta-se do cativeiro hoje. E se você acha que o que eu falei vai libertar alguém, vai trazer luz na vida de alguém, vai abrir os olhos de alguém, vai tirar as escamas dos olhos de alguém, compartilhe esse vídeo. Espalhe essa mensagem. Vai ter crítica? Vai ter. Não me importo com elas, porque não são as pessoas que vão me criticar que são meu alvo. O meu alvo são pessoas que querem liberdade emocional. O meu alvo são pessoas que estão feridas com o evangelho porque vivem um cativeiro, porque um homem um dia falou para ela que ela precisa permanecer no cativeiro. Eu quero já aqui pedir perdão. Perdão para você que um dia foi ferido pelo evangelho. Eu já fui ferido pelo evangelho. Já me machuquei no evangelho. Mas eu tive que reconhecer que Deus não é aquelas pessoas que me feriram. Que eu preciso sim fazer parte de um corpo. Eu preciso sim estar em comunhão com a igreja. Agora, se aquela pessoa está me sacrificando, está me mantendo no cativeiro, ó, linha na pipa. Vamos embora, vamos ver um lugar melhor para que eu fique, para que eu possa ficar. Mas qualquer probleminha, fulano não me magoou. Talvez fulano falou a verdade. Fulano está me mantendo no cativeiro, quer que eu permaneça em um relacionamento abusivo. Ó, linha na pipa, vai para um lugar que vai te dar liberdade, que vai te ajudar no processo de cura. Porque a igreja é para isso. Então, se um dia a igreja te feriu, eu peço perdão pelos que te feriram. Mas Deus não é essa pessoa. Todo ser humano é falho. Então, se a igreja um dia te feriu, sabe que são falhos. São pessoas tentando chegar no céu. São pessoas tentando negar o seu eu todos os dias. São pessoas que erram. Às vezes eu erro num olhar. Às vezes eu erro num modo de falar. Quando eu penso, poxa, eu feri essa pessoa. E às vezes eu nem sei que eu feri essa pessoa, porque essa pessoa já estava sentimentalmente mais frágil e acabou se ferindo e não fala comigo e vai achar que eu feri ela de propósito, sendo que eu não tenho nem ideia que eu feri essa pessoa. Então, perdão pelas pessoas que um dia te feriu, mas elas não é Deus. Mas é necessário, a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer parte de um corpo. E igreja é o que não falta. Pessoas que querem destruição, não falta. Mas pessoas que querem promover cura, também não falta. Também o mundo está cheio de pessoas que estão aí, cheio de líderes bons, capacitados, que estudam diariamente para te guiar rumo à liberdade emocional e espiritual. E é só você sair procurando. É só você olhar, analisar, sentar e ver. E escolher um lugar. Porque o equilíbrio físico, emocional e espiritual tem que fazer parte da sua vida. Compartilhe esse vídeo. Eu quero saber o que você acha. Coloca nos comentários o que você achou sobre o assunto de hoje. Eu vejo você no próximo vídeo.